Regras humanas não podem doutrinar a carne. Deus despiu-se da sua glória e vestiu-se no corpo de filho para trazer o perdão e a justificação. Pode acaso as regras humanas, de usos e costumes dentro da religião, aperfeiçoar alguém ou ao menos doutrinar a carne? Fica claro que a liberdade no espírito concedida por Cristo jamais deve se transformar em libertinagem na carne. Ao se mencionar os usos e costumes da religião, não se deve presumir que há oposição ao que a Bíblia ensina. A afirmação é apenas que, somente pela ação do Espírito, o domínio próprio, é possível frear os impulsos da carne. Mesmo com todas as regras impostas pelos homens relacionadas aos usos e costumes, permanece a pergunta: é possível controlar os desejos desenfreados da carne que se manifestam não apenas na forma de vestir, mas em toda a conduta humana, especialmente na sensualidade, por meio de regras e doutrinas humanas? Evidentemente não. Regras e costumes religiosos servem apenas para escravizar as pessoas e colocar cabrestos, não sendo eficazes para doutrinar a carne. Observa-se que dentro de muitas denominações religiosas evangélicas, onde tudo é proibido, ali reside o maior perigo, não apenas quanto à sensualidade, como costuma ser enfatizado, mas em relação a todos os desejos da carne. Em muitos contextos religiosos, é comum a prática de confissões em gabinetes pastorais, nas quais membros relatam seus pecados, entre aspas, na verdade, erros da carne, como são chamados. Essa prática se assemelha à confissão feita por católicos diante de um padre. Tanto o padre quanto o líder religioso que age de forma semelhante costumam aplicar uma sentença ao pecado, que na realidade é uma falha da carne. E essa sentença, por vezes, envolve votos financeiros, dízimos dobrados ou reconciliações baseadas em sacrifícios. Tudo isso muitas vezes não passa de engano voltado a tirar recursos de pessoas desavisadas. Importante lembrar que Deus não vê o ser humano segundo a carne. Se assim fosse, ele voltaria atrás em sua palavra, e sabe-se que ele é fiel à sua palavra e não ao homem. Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne, segundo a lei abolida de Moisés, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, os da graça de Deus, para as coisas do Espírito. Romanos 8:6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Líderes religiosos agem com suas respectivas sentenças. Alguns impõem penitências, outros, dependendo da gravidade do caso, aplicam disciplina, deixando a pessoa no banco, ou até excluem do rol de membros. Ambos, muitas vezes, assumem para si o papel de Deus. Romanos 8:10. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Nem mesmo Deus, que tinha todo o poder para condenar os que são seus filhos, o fez. Amorosamente despiu-se da sua glória e, vestindo-se no corpo de filho, foi à cruz para trazer perdão e justificação, consumando tudo com seu sangue inocente. Eis uma analogia verdadeira. Dentro das práticas religiosas, o que realmente distingue uma doutrina da outra? Acaso os rituais de ambas não se assemelham? Historicamente, sempre houve uma disputa entre tradições religiosas, tentando cada uma se sobrepor à outra. Porém, muitas vezes não percebem que uma é a mãe e a outra a filha. Basta comparar os rituais de ambas. Voltando à questão das regras, usos e costumes. A conclusão é clara: regras não controlam ninguém. Isso não é apenas uma opinião pessoal, mas está claramente expressa em Colossenses 2:23, onde se afirma que tais práticas têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, mas não têm valor algum contra os impulsos da carne. Quem concede domínio sobre a carne é o Espírito Santo, que habita no interior de cada um, e não homens com suas regras. O entendimento vem com a compreensão do Evangelho, que é anunciado, onde o poder de Deus opera por meio da sua graça. É o mesmo Espírito que testifica com o Espírito humano que se é filho de Deus. E é esse mesmo Espírito que corrige internamente, gerando domínio próprio, sem necessidade de acusadores humanos. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A quem ainda aponta os erros do próximo, é necessário lembrar que Deus não vê segundo a carne. Ao olhar para os que estão em Cristo, Deus enxerga a perfeição dada no Espírito, justificados por meio da obra de Cristo. Além disso, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando alguém passa a compreender a verdade, é corrigido por Deus e não condenado como fazem os homens. Sim, tudo o que é semeado na carne será colhido na carne, sejam obras da lei ou erros humanos, pois tudo o que se planta, colhe. Portanto, é sábio plantar aquilo que é bom. Alguns poderão argumentar, mas é necessário ter regras, senão as pessoas farão o que quiserem. Essa é a fala de quem ainda está cego, sem o verdadeiro entendimento da graça. Quando se crê que a perfeição ou santificação está no exterior ou nas próprias ações, isso se chama mérito. E onde há mérito humano, ainda não se encontrou a verdade.
A verdadeira correção vem de Deus, nunca do homem. Por isso, regras jamais aperfeiçoam alguém. Essa correção só é compreendida por meio de uma mente iluminada, a mente de Cristo. Deus vê os que estão em Cristo como completos em espírito, pois sabe que na carne não habita bem algum. A carne é fraca, mas quando o espírito é alimentado pelas verdades em Cristo, a força e o domínio próprio se manifestam. Portanto, em vez de apontar a roupa curta ou apertada de alguém, é mais sensato pedir discernimento a Deus, tanto para si quanto para o outro. O mesmo erro cometido pela exposição sensual é o que se comete ao julgar e condenar.